Gente, tudo bem? Vamos fazer uma rápida revisão aqui sobre a nossa atividade de simulação de emergência offshore. Então vamos relembrar o que nós já vimos na aula anterior, e vocês acompanhem aí no que vocês fizeram dentro do projeto de vocês. Qual é a ideia? Essa sala é menor, então a ideia é dividir em duas turmas, mas eu posso ter 3, 4 turmas, dependendo da dimensão da equipe, da sala que vai estar sendo utilizada, ok? Aí, no nosso caso, por exemplo, a gente teve um problema relacionado a isso. Então, o senhor falou para uma turma, não, um grupo, a gente dividiu em dois, o senhor pediu para um grupo não contar para o outro. Não contar para o outro isso. E os dois grupos escolheram o mesmo cenário. Não tem problema, não tem problema, tá? A ideia, lógico, se possível, cada grupo escolher um cenário diferente, até para a gente poder entender. Então, qual é o objetivo? É desenhar, né, um plano. Então, vejam, quando eu falo de segurança do trabalho, seja técnica ou de engenharia, né, de uma forma geral, eu estou falando no movimento de prevenção. Aqui a gente está falando especificamente no pós-acidente ou no decorrer do acidente propriamente dito. Então, qual é o plano? Como é que eu vou agir ou como é que eu vou organizar a minha equipe para atingir um determinado objetivo? Desde realizar a segurança, né? Fazer voltar ao status quo, como era antes, e ainda assim controlar e depois utilizar aquilo como ensino, né? Como educação, para que não volte a acontecer, ou caso aconteça, a gente consiga remediar. Então, o objetivo é estimular o raciocínio crítico e a integração do conhecimento por meio de simulação. A ideia era dividir em 4 grupos para as grandes salas e 2 grupos para as salas menores. Dentro de cada grupo eu posso representar como um FPSO, como uma plataforma fixa, uma sonda de perfuração ou um navio de apoio. Por que eu coloquei estes 4 aqui? Porque a ideia era dividir em 4 grupos, 2 salas, posso utilizar 2 desses. E por que diferentes? Porque para cada tipo, né, de equipamento que vai estar me servindo, seja na unidade estacionária, né, a plataforma ou a sonda, ou mesmo o navio, eu terei procedimentos de emergência diferenciados. Ou seja, as ações que eu vou realizar serão feitas de forma diferenciada, atendendo à estrutura daquela determinada embarcação ou determinada unidade. Bom, eu tenho aí 3 cenários, né? Eu tenho que escolher um desses 3 cenários, criar primeiro um fluxograma de resposta. Então, dentro do cenário, eu vou organizar as minhas ideias. Eu coloquei aí alguns modelos para vocês, inclusive um modelo de fluxograma. Gente, que a gente tem que entender que isso aqui serve para qualquer coisa. Um problema que vem acontecer num terminal, num navio, numa operação, é um problema de resposta a um incidente, ok? Então, crio esse fluxograma, mapeio os responsáveis por cada etapa, e aí vocês, como dividiram em 2 grupos, a turma da manhã e 4 grupos a turma da noite, vão fazer o quê? Vão mapear quem vai cuidar de quê dentro de um grau hierárquico de resposta àquele incidente. Apresentar um plano de comunicação, então, quem avisa quem, como e quando. Ou seja, como é que eu vou responder ao incidente, ok? A apresentação em sala com debate cruzado, 5 minutos para apresentação, 5 de perguntas e 5 de respostas. Os outros grupos farão perguntas sobre falhas ou melhorias no plano apresentado. Então, a ideia é o quê? Que a gente troque conhecimento e dentro da análise crítica de cada um, com base nos estudos, no que a gente viu, possa estar ampliando o debate e melhorando as ações, seja de um procedimento ou de outro procedimento. Como apoio, para poder ajudar, eu criei esse fluxograma, tá? Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, identificar o acidente. Foi através de sensores,
Foi através de comunicação interna? Foi através de câmeras? Foi através de um som de apito? Ou seja, como é que foi identificado o incidente? Por quê? Porque é ele que deu origem, ele que deu start para começar a desencadear um processo de resposta. 2. Acionamento do OIM, né? Quem que é o OIM? É o responsável, né, por toda a operação de resposta. É o cara que vai estar comandando essa resposta principal. Offshore Installation Manager. Tá? Então, é ele que vai cuidar, organizar de uma forma geral para que os passos seguintes sejam dados efetivamente. Depois, eu avalio a situação. Quem é que vai avaliar a situação? O Offshore Installation Manager mais a equipe técnica. A equipe técnica vai trazer o problema ocorrido e eles juntamente vão definir as suas ações. A decisão, a evacuação é necessária? Foi um acidente de grande magnitude? Pode colocar em risco a equipe? Sim. Então eu vou ter um procedimento, não encerramento da crise e avaliação pós-ação. Isso só vai funcionar, né, quando eu não tiver mais o que fazer. Agora, se eu ainda, mesmo que a evacuação não seja necessária, eu posso fazer o quê? Todas as ações para responder àquela determinada crise. Mas vamos supor evacuação necessária, acionamento da equipe de resposta, incêndio, resgate e avarias, né? Condições favoráveis, condições críticas, abandono da plataforma por baleeira, balsas e salto, comunico às autoridades de ajuda mútua, encerro a crise. Ou evacuação ordenada, helicóptero, cesta de transbordo, aquilo que nós já vimos sobre evacuação, né? E abandono. Eu vou definir isso. Então, alguma Omelmar precisa disso? Não. Eu tenho que ter, mas eu tenho que ter o quê? Uma linha de resposta para um homem no mar. Pequenos e médios vazamentos sem incêndio. Eu vou ter que ter uma linha de resposta, eu não vou precisar de evacuação. O que mais que foi o outro incidente? Vazamento de gás. Isso. Eu vou ter uma outra resposta. Eu só vou ter uma evacuação necessária se eu tiver um incêndio não controlável ou que coloque em risco. Incêndio, homem ao mar e vazamento ambiental. Isso. Então, o cenário 1, fictício aí, que eu trouxe para vocês. A ficha 1, incêndio no módulo de produção. Vejam, eu estou apontando onde foi o problema, no módulo de produção. Tipo de emergência, né? Módulo de produção de óleo e gás, origem provável, falha técnica em painel de controle. Isso aqui vocês podem sugestionar de forma hipotética. Lógico, dentro de uma lógica, né? Riscos associados. Propagação para tanques de óleo, colapso estrutural parcial, inalação de fumaça tóxica. Desafios: alta temperatura e visibilidade reduzida. Tempo curto para decisão de evacuação parcial. Objetivo: controlar o foco, evacuar a zona quente e manter a comunicação ativa. Neste modelo, eu estou prevendo a evacuação da unidade marítima. Segundo cenário, homem ao mar durante tempestade. Uma plataforma semi-submergível, ou seja, controlada por georreferenciamento, queda durante a operação externa com ventos acima de 80 km. Riscos associados a quem caiu: hipotermia e afogamento, resgate dificultado por ondas de grande monta, né? Desafios: impossibilidade do uso de botes convencionais, necessidade de coordenação com embarcações de apoio. Objetivo da equipe: estabilizar a área, localizar o colaborador e acionar o resgate aéreo. Neste caso, eu não preciso evacuar a unidade marítima, e sim ter um procedimento de resgate a este trabalhador.
Independente do caso, o que vocês já viram, gente, o tempo de resposta, ele é muito, muito importante para que se atinja o objetivo. Tipo de emergência, vazamento ambiental submarino de óleo. Local, uma linha de produção submarina, risers, conectados a um FPSO. Origem provável, corrosão não detectada. Riscos associados, vazamento contínuo de petróleo bruto no oceano, contaminação ambiental e penalidades regulatórias. Desafios, detecção visual limitada, necessidade de contenção urgente, com barreiras e ROVs, que são os robôs comandados à distância para o fundo do mar, para águas profundas. Objetivo da equipe, conter o vazamento, iniciar a notificação obrigatória ANP-IBAMA e ativar o plano de resposta e vazamento de óleo. Então, para esses 3 casos, eu vou ter um procedimento que será aplicado. Eu posso, hipoteticamente, dentro da minha atividade, criar esse movimento, essa hipótese, para treinamento. Então, o que a gente tem que ter noção? Isso aqui é uma ação de resposta. Então, ela serve para qualquer ambiente, desde que adaptado ao tipo de equipamento, ao tipo de localização, né? E a análise, o modelo de análise vai ser sempre o mesmo. Então, vai escolher um desses 3 para poder estar realizando a apresentação. Era esta a proposta. A solução completa que eu trago é a mais complexa, que é a do caso 3, de exemplo, vazamento submarino de óleo em FPSO. Acontece? Sim. Pô, mas o que a logística em terminais offshore tem a ver com resposta a acidente ou incidente? Tem tudo a ver, gente. Por quê? É ela que tem que estar alinhada com a unidade marítima para responder com equipamento, com velocidade, com as embarcações, seja na evacuação, né, seja no movimento de entrega de equipamento, proteção a vazamento de óleo e assim por diante. Então, tem que se entender como esse fluxo vai funcionar. Vamos ver, então, a solução para um cenário hipotético. Descrição da emergência vazamento submarino de petróleo bruto. Instalação de um FPSO, Floating Production Storage on the Floating. Já aprendemos o que é isso. É uma unidade estacionária que faz a separação do óleo, do gás, da água e do gás carbônico, né? E transborda para o navio aliviador. Na bacia de Campos. Por que é importante a gente saber a localidade? Porque vai ser determinada a distância da costa para que eu possa organizar o meu tempo de resposta. Origem provável, corrosão em linha de exportação submarina, risers flexíveis. É uma das tubulações que a gente tem de transferência do poço para o FPSO. Sinais iniciais, pressão negativa anormal detectada no sistema de bombeio e surgimento de manchas de óleo em volta do FPSO. Diminuiu a pressão dentro do sistema, identificou vazamento por óleo. Eles notaram que o dano estava ocorrendo. Bom, primeiro eu faço uma descrição rápida do cenário, dentro da minha análise, depois eu venho para a etapa de resposta baseada no fluxograma que eu vou criar para este primeiro cenário. Então a primeira coisa que eu crio, gente, é o fluxograma. E se eu souber o que eu estou fazendo, eu consigo explicar tudo só pelo fluxograma. Eu consigo fazer todas as minhas explicações. Lógico que eu vou ter que botar no relatório, mas já ajuda bastante, ok? Etapas de respostas baseadas no fluxograma. Fase 1, identificação e alerta. Eu tenho que saber o que está ocorrendo, né? Painel escada, detecta queda de pressão no riser de produção número 3. Já procuraram o que é o painel escada? Depois procurem, tá? É o sistema que vai informar, tá? a minha padronização de ação. Drone de inspeção aérea confirma mancha de óleo no entorno da polpa da embarcação. Alerta ambiental é ativado e o OEM informado imediatamente quem vai fazer a gestão da resposta. Fase 2, então veja,
Primeiro eu tenho que identificar e dar o alerta. Seja para homem ao mar, seja com vazamento de óleo, incêndio, vazamento ambiental, o que for. Eu tenho que identificar o problema. Como é que eu descobri, identifiquei e dou o alerta já. Depois a gente vai para a avaliação inicial. Equipe técnica constata a perda estimada de 2 metros cúbicos de óleo leve. Ponto de vazamento é confirmado a 48 metros de profundidade. Ativação do plano de emergência para vazamentos, o PEVO, conforme CONAMA 398 de 2008, né? Conselho Nacional de Meio Ambiente. Então é uma regra que diz lá como é que eu tenho que agir. Eu recomendo que vocês deem uma lida, quem não leu, deem uma lida nela, que ajuda bastante. Isso aqui funciona para qualquer vazamento de óleo, seja em navio, seja em portos, aonde for. É uma regra nacional, ok? Então o que eu fiz? Eu identifiquei e dei o alerta e fiz a minha avaliação inicial. Por que é importante a avaliação inicial, gente? Porque é a partir dela que eu vou criar o quê? Uma forma de resolver esse tipo de problema. Eu preciso entender como se configurou a ação. Então, vamos lá. Ação imediata da equipe de resposta. Lembra que eu dividi as minhas equipes? Então, quem está cuidando da equipe de resposta? Vamos lá. Equipe ambiental. Posicionamento de barreiras de contenção ao redor da embarcação com apoio do navio. Oil Spill Recovery Vessel, que nós já vimos que são os navios que cuidam do óleo, para recolher o óleo. Submarina, envio do rover, né, do sistema remoto, tá, para inspeção visual e tentativa de tamponamento temporário. Ele tenta fazer um remendo e segurar um pouco mais o óleo até que a ação completa seja realizada. Química, aplicação de dispersantes autorizados nas manchas externas, conforme protocolo da ANP. Como o nome já fala, dispersante. É um produto que joga, ele condensa o óleo para dispersar, né? Existem aí alguns que levam para o fundo, ampliam a contaminação, como foi usado no Golfo. Outros fazem ela juntar para evitar espalhar e outros ajudam no processo de evaporação. Comunicação, notificação imediata da ANP, IBAMA, Marinha e plano de contingência regional. Está dentro das legislações que eu passei para vocês na aula anterior. Navegação, FPSO reduz a velocidade e ajusta o posicionamento para evitar dispersão maior. Então, se ele está se movimentando muito, eu amplio a ancoragem dele para ele ficar parado, né, para que não haja um aumento da dispersão. Dúvidas aqui até aí, gente? Então vejam, aí eu estou falando da equipe de resposta. Ok. Eu tenho uma outra equipe dentro do meu grupo, que é a de comunicação institucional e regulatória. Envio de ficha de comunicação imediata ao IBAMA e à ANP, obrigatória até 1 hora após a identificação, registro do incidente no sistema da Marinha, aviso à imprensa controlado por equipe de comunicação de crise, se for o caso de repercussão pública. Lógico, em outros acidentes eu não vou precisar disso. Aqui eu preciso por quê? Porque eu tenho que controlar os impactos daquele acidente na marca da empresa. Por isso que eu vou ter uma ação de comunicação. Pode falar. Professor, esse caso aí é só nos dutos ou é também naquele caso lá quando o óleo sai debaixo da crosta? Não, nesse caso foi um vazamento, né, na ação hipotética, de um tubo de submarino de óleo, que é um riser, que houve vazamento. Sim, mas acho que foi você que mostrou também aqui lá, que às vezes pela própria fissura que acaba escapando o óleo. É acidente ambiental. A fissura ela só acontece porque alguém foi fazer a perfuração em terreno inadequado e se colocar em sistemas de segurança adequados. Ela cria uma fissura maior. Aí seria outro... Aí outro procedimento, eu posso usar de forma hipotética esse também. Tá? Por exemplo, o acidente da Chevron, quem pesquisou, sabe que foi isso que aconteceu. Eles tinham que ter usado uns grampos para estabilizar o solo, porque o solo já tinha risco de fratura, e eles não usaram. Automaticamente o solo na linha ele se abriu, e aí houve o vazamento. Tá? Bom,
Vou ter a equipe de contenção, recuperação e monitoramento. Contenção da mancha em 3 horas após a instalação das barreiras duplas. Recirculação da produção para outros risers não comprometidos. Eu paro aquele que está circulando e mando para os outros. Rolf realiza tamponamento provisório com grampos hidráulicos e resina seladora, início da coleta de amostra de óleo, análise da dispersão e impacto ambiental nas águas. No sexto, resultados da resposta. Estimativa final de vazamento, se identificou 6.200 litros, controlados em menos de 6 horas, sem impacto à fauna visível em costa próxima. Óleo recuperado, 71% da massa estimada, incidente classificado como nível 2, impacto controlável, sem evacuação. Então, naqueles documentos que eu passei para vocês, tem os vários níveis de acidente, ok? Então, tudo vai depender do tempo de resposta que vai ser aplicado. Automaticamente, eu amenizo esse impacto. 7. Então, veja, até o 6... é uma análise analítica. No 7, avaliação pós-ações. Aí eu vou reunir toda a equipe, né? Lições aprendidas. FEPO, funcionou adequadamente, inclusive na logística de barreiras e dispersantes, que é o plano de resposta a vazamento de óleo. Ausência do sensor de corrosão online na linha afetada, deu problema? Eu tenho sensores por toda a linha, provavelmente deu. Integração eficiente entre unidades marítimas FPSO, OSVR, que é o de recolhimento de óleo, e os rebocadores. Treinamento de operadores ROV foi essencial para o sucesso da vedação? Sim, não, sim. Então, avaliação após a ação. 8. Documentos pós-incidente são obrigatórios. Relatório ambiental do incidente com apêndice fotográfico. Atualização do FEPO, ou seja, do Programa de Controle de Acidente de Óleo, dos mapas de sensibilidade ambiental, comunicação formal a autoridades com plano de ação corretiva, elaboração de estudo de integridade dos demais risers. Eu vou olhar todos agora, vou revisar tudo, tá? Inclusão do incidente no banco de dados interno das lições aprendidas, para que todos saibam o que ocorreu e como a resposta foi realizada. E porque eles vão debater para ver se aquele foi a melhor forma de resposta ou se aquilo ainda pode ser aprimorado. É o que a gente vai fazer aqui. Conexões com as leis e normas, CONAMA 398, Plano de Emergência para Vazamento de Óleo, o PEVO, NR 37 e 15 para controle e disposição de trabalhadores durante a contenção, Norma 1 para atuação em mar aberto e coordenação com a Marinha, por isso que eu comunico com a Marinha, Resolução 882, que estabelece procedimento para comunicação de incidentes. Tudo está na legislação, eu só vou organizar isso da melhor forma possível. Tá? Questão avaliativa. Então, o que a gente está avaliando na verdade? Você é o responsável pela gestão ambiental da unidade. Como melhoraria o sistema de monitoramento para prevenir vazamentos semelhantes no futuro? Que tecnologias práticas sugeridas você implantaria? Seja para o vazamento de óleo, seja para a queda do homem do mar, ou seja, para cada cenário que você escolheu, vai ter, baseado nessa questão avaliativa geral, fazer a resposta baseada no teu cenário. A ideia é justamente essa, para que a gente possa evoluir e aprender uns com os outros, ok? Para isso, gente, o que eu fiz aqui, ó? Modelo de ficha, essa é específica para vazamento submarino, mas eu posso criar a ficha que eu quiser para qualquer tipo de incidente, ok? Então, descrição, vazamento de óleo detectado por sensores de pressão na linha de exportação submarina, formação de mancha visível, próximo ao casco do FPSO. Local, sistema de risers, clima normal, águas calmas, impacto, vazamento contínuo em águas profundas, resposta esperada, contenção com barreiras, uso de ROV e ativação do PRBO, do plano de resposta a vazamento de óleo. Critérios de avaliação, clareza da identificação do problema, eu vou dar uma nota de 0 a 10, estrutura lógica de resposta, aproveitamento dos recursos, correção, ou seja, cada um da equipe
vai fazer uma ficha dessa, igual, e vai fazer a sua somatória de pontuação e as suas observações. Então, aqueles documentos são reunidos e aí a gente vai ver o que cada um tem dentro da visão. A ideia é esse debate que a gente vai fazer essas observações. Então, pode ser que na visão de um aluno ele tenha uma pontuação, na visão do outro, diante do quê? Das explicações que foram dadas para aquele incidente que foi apresentado no estudo de caso, seja o cenário 1, 2 ou 3. Então, essa ficha é o que a gente vai fazer em relação ao trabalho, o outro trabalho. Perfeito. Perfeito. Então, o que eu sugiro? Você pode trazer uma ficha de cada pronta, ou o grupo que vai apresentar já traz as fichas prontas para os outros alunos e vice-versa. E aí, só trocam para fazer a apresentação. Por quê? Porque somente quem escolheu o cenário sabe qual é o cenário que vai ser avaliado. Isso é só para evitar, gente, que eu já traga tudo pronto, e adiante, e não preste atenção realmente nos detalhes para poder fazer a avaliação. Então, esse tipo de modelo, ele é muito usado, independente de ter um acidente ou não, como fonte de treinamento, para você saber como você vai responder. Então, as equipes, elas não são montadas na hora. As equipes são pré-definidas já dentro de um plano de resposta. Então, toda vez que eu vou embarcar com aquela mesma equipe, eles passam na salinha e cada um renova na sua mente qual é a ação para cada tipo de incidente. Tá? Então, cada um tem que saber o que vai responder. Isso é perfeito, é redondo? Nem sempre, gente. Infelizmente, nem sempre. Por isso que a gente tem alguns acidentes maiores e outros menores. Mas, basicamente, seria isso. Tudo bem? Dúvidas, perguntas? Então, basicamente é isso. Tá? A parte da... Diego, nós escolhemos para o nosso trabalho o tema do homem ao mar em condições extremas. Posso de novo, Félix? A princípio, nós vamos apresentar as condições extremas que podem ocorrer essa situação, que são ventos fortes acima de 80 km por hora, ondas fortes e a hipotermia. Próximo, Félix. Não, próximo também. A seguir, essas são as medidas que devem ocorrer para que esse problema seja solucionado da melhor forma possível. Entre eles a ação do observador, grito, por exemplo, de homem ao mar, jogar boia. Segundo, sistema de alarmes. O alarme deve ser acionado e deve ter orientação via sistema de alto-falantes. Terceiro, resposta da tripulação, parada de operações, desenergização e deslocamento para os pontos de reunião com EPI para contagem. E por último, a instalação do comando. A assunção do controle pelo GPLAT ou IM, instalação imediata da coordenação de energia local. No caso do homem ao mar, eles têm que primeiro fazer uma contagem, do cálculo do dado, que é para marcar as correntezas e os ventos, para ter certeza do local que o homem do mar caiu e para onde ele pode ser arrastado em caso de procura. E pro lado do homem que é o mar, ele tem que ter uma tática, a posição help, que ele coloca os braços e as pernas juntas para proteger essas áreas da hipotermia e da ação do mar. Nesse cenário é quando ocorre já a detecção do homem no mar e eles acionam toda a equipe de apoio, o navio de apoio e a equipe aérea. Nesse caso, não é possível fazer o resgate através de botes, por conta das ondas altas e do vento. Aí, o que é necessário? O navio de apoio, ele utilizar, se posicionar, isso, obrigado, de uma forma que diminua o vento para não atrapalhar na hora do resgate
por içamento. Aí, essa é a triangulação que eles utilizam para resgatar o homem. Durante o içamento, tem um procedimento que eles precisam fazer. Eles têm que deixar a vítima em horizontal. Caso eles puxem ela na vertical, o sangue inteiro vai descer. E como a vítima já está sofrendo de hipotermia e de choque, isso aí pode causar uma parada cardíaca ou fazer a pessoa desmaiar. E nessas horas a vítima está consciente, é uma das coisas mais importantes que ela precisa estar. E nessa posição o sangue se estabiliza e também reduz o risco da hipotermia. Aí na triagem, né, o que eles precisam fazer depois do resgate, os primeiros socorros, né, levar para a enfermaria. Eles precisam manter o monitoramento dos sinais vitais, o batimento cardíaco. Eles precisam ir aos poucos ir tirando as roupas molhadas para reduzir a hipotermia e aos poucos com cobertores ou com um ambiente mais climatizado e subindo a temperatura. Eles não podem fazer massagear ou esfregar as extremidades, porque o problema não é as extremidades, é sempre o centro, o coração. Eles precisam manter o coração aquecido para retomar o bombeamento para o centro das extremidades. Não administrar o álcool, por causa que isso vai acabar reduzindo ainda mais a temperatura e pode dar até um mal-estar na pessoa. Não aplicar as fontes de calor externo direto, que isso aí vai acabar, vai dar um choque térmico na pessoa, que ela acabou de sair de uma coisa abaixo de zero, e você vai colocar uma temperatura muito acima nela, vai dar um choque térmico, ela pode se desmaiar. E não tirar o paciente da posição horizontal, né? Sempre deixar na posição horizontal, não colocar ele na posição vertical, senão dá o mesmo problema do sangue descer de novo. Sempre quando tiver esse tipo de coisa, ou principal gatilho, a obrigação legal do reporte da operadora, deve avisar primeiro a Agência Nacional de Petróleo, comunicação obrigatória de ser notícia a incidente, depois da Marinha do Brasil, Autoridade Marítima, relatos de forma de acidente de navegação no mar, depois a Superintendência Regional do Trabalho, para notificar a Justiça do incidente offshore, e a P4, a emissão de comunicação de trabalho de acidente de trabalho, registradas formalmente para garantir os direitos de documentar as lesões da pessoa. Também o que diferencia nessa coisa quando se a pessoa estiver com colete seria melhor, porque aí identificaria a posição que a pessoa está, mesmo com os ventos acima de 80 km, a gente poderia fazer alguma coisa, mesmo com só o corpo, poderia achar as pessoas se tivesse com o colete, com esqueci o nome agora, o GPS. Primeiro, ela alerta, identificação instantânea do MI, depois a posição real para reduzir a hipotermia. Terceiro, a manobra de soltamento para neutralizar os ventos. Quarto, o içamento horizontal via EVA e AMSAR. E 5, a governança, o aquecimento passivo e reporte transparente da ANP e da Marinha. A força bruta da natureza só pode ser superada pela prescrição absoluta do protocolo de coordenação de IECS e avanço tecnológico. E esse foi o fluxograma que a gente fez, que é a detecção de ações de imediata, mobilização da unidade, apoio marítimo estratégico, resgate aéreo, atendimento médico e a notificação legal. Ele ser amparado e tudo mais. Bom, é isso. Obrigado.